Olá, galera do YouTube, tudo bem? Meu nome é Karina Oliani e para quem não me conhece, eu fiz medicina. Essa é a minha formação. Eu fiz medicina porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu sempre me senti muito feliz quando eu podia ser útil, quando eu podia sentir que eu estava contribuindo de verdade para alguém. E a faculdade de medicina, quando você entra, você já vai direto para matéria que é um choque, assim, anatomia. Então você entra num laboratório de anatomia, você começa a estudar todas as partes, primeiro dessa máquina tão perfeita e tão legal e tão incrível que é o corpo humano. E você vai estudar isso em cadáveres, né? Então tem pessoas que doam, depois da morte elas deixam um atestado que elas querem doar o corpo delas para a ciência. Geralmente são médicos, porque eles sabem o quanto que é importante você entrar num laboratório de anatomia e você ver realmente como são as estruturas, onde elas estão, embaixo do que, através do que. E aí no segundo ano você continua em matérias muito teóricas também, mas que começam a fazer sentido depois que você já conheceu todas as partezinhas que compõem esse corpo humano incrível. E elas são patologia, fisiologia e farmacologia. Então você começa a entender como o corpo funciona normalmente, como ele deixa de funcionar ou como ele funciona patologicamente frente a uma enfermidade, uma doença. E aí você estuda a farmacologia, que é como que os remédios atuam em cima dessas doenças, qual que é o mecanismo que eles conseguem corrigir esse defeito, vamos dizer assim. Depois no terceiro ano você começa a colocar a mão na massa, você começa a ter algumas matérias que você tem já um primeiro contato com o paciente, como propedêutica médica. Propedêutica é como você conduz um exame, né? Uma consulta. Então você tem que começar com o nome do paciente, aí você tem toda uma metodologia científica. As pessoas acham que uma consulta médica é apenas uma conversa, de jeito nenhum. Na verdade, a gente está seguindo um questionário, uma metodologia científica pré-estabelecida, estudada por anos e anos, da propedêutica médica, chama anamnese. E quando a gente termina essa anamnese, que tem diversos itens, inclusive a história de antecedentes pessoais da pessoa, depois os antecedentes da família da pessoa, aí você parte para o exame físico. E aí o exame físico você começa a aprender como, através da palpação, da percussão, da observação, você pesquisa por sinais e por sintomas que vão te dar dicas de como chegar no seu diagnóstico. E aí no quarto ano você começa a ter contato com as especialidades. Então você já vai passar em alguns ambulatórios, já vai acompanhar alguns consultórios de alguns especialistas, como por exemplo psiquiatria. E aí você começa a aprender as enfermidades e as patologias dentro da psiquiatria. E aí chega o quinto ano e o sexto ano e você começa a passar nas clínicas cirúrgicas. Cirurgia vascular, cirurgia plástica. A medicina ela é muito complexa, são muitos sistemas e nessa primeira fase a ideia é formar um bom médico generalista que tenha as noções básicas do corpo humano, um pouquinho, que entenda ali o mecanismo de como tudo funciona em conjunto. E aí depois você vai ter que, claro, se especializar e continuar estudando o resto da vida. Mas teve uma coisa que eu falei, caramba, essa parte ninguém me contou e eu não imaginei. E como é que eu vou fazer? Que é justamente o fato do médico ficar a maior parte do tempo fechado. Dentro de um centro cirúrgico, dentro de um hospital ou dentro de uma clínica médica. E esse era o único problema. E aí eu descobri 3 médicos americanos que no ano que eu nasci, em 1982, eles fundaram a Wilderness Medical Society. Essa Wilderness Medical Society foi fundada na Califórnia e ficava nos Estados Unidos e englobava todos os tipos de medicina de áreas remotas. Medicina aeroespacial, medicina de guerra, medicina de selva, medicina hiperbárica, medicina de altitude ou de montanha, medicina do mergulho, medicina de deserto, medicina polar e por aí vai. Eu falei, caramba, peraí. Eles estão pegando tudo que eu amo e que eu já faço nos esportes radicais e estão combinando com a profissão que eu também amo e que eu escolhi, que é a medicina. Eu me formei e eu fui para os Estados Unidos e eu fiz um fellowship de 3 anos em Wilderness Medicine. E quando eu concluí esse fellow, eu
Fiz vários estágios, inclusive no acampamento base do Everest, onde eu trabalhei numa clínica médica por 3, 4 meses. E foi aí que começou essa paixão, né, de escalada, de alta montanha, foi em 2010. E nessa época eu também conheci o Adriano Leonardi, ele é um ortopedista, médico do esporte, e a gente fundou Medicina da Aventura. E aí a gente começou a fazer Medicina da Aventura no Brasil, que até então era uma coisa que o pessoal nem sabia que existia. E a gente fazia atendimentos médicos a provas como corridas de aventura, ralis, provas de mountain bike. Então foram muitas oportunidades e muitos trabalhos relacionados a esse tipo de medicina que eu me especializei, que eu gostava pra caramba, e o negócio começou a crescer naturalmente. E aí foi fundada a ABMAR, Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura, e os meus colegas me deram a honra de terem me eleito. Eu fui a primeira presidente da ABMAR durante os primeiros 4 anos. Então a gente trouxe esse novo conceito médico para o Brasil. A gente colocou um curso dentro das 2 principais faculdades de medicina de São Paulo, que é a Unifesp, a Universidade Federal, e o HC, lá na USP, que é a Universidade Estadual de São Paulo. A gente colocou um módulo de medicina outdoor, medicina de aventura, medicina de áreas remotas. E o povo simplesmente amou. E hoje em dia a ABMAR já está super grande, com vários membros, fazendo diversos congressos aí pelo Brasil, difundindo o conceito de Wilderness Medicine, cada vez com mais médicos legais. Eu brinco que a ABMAR é o grupo de médicos mais legal do mundo. Toda vez que o povo se encontra é só história legal, é só aventura, é só risada, é só alegria, é muito bom. Todo mundo lá é muito apaixonado no que faz. E se você quiser conhecer um pouquinho mais ou se interessou e quiser fazer parte dessa comunidade, entra no site www.abmar.org.br. E tem muita gente nas minhas mídias sociais, Facebook, Instagram, o próprio canal YouTube, que vem perguntar sobre o tipo de medicina que eu fiz, sobre dicas, porque também penso em ser médico. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, mas se eu não conseguir, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like e numa próxima oportunidade com certeza eu vou responder a sua pergunta. Combinado? Um beijo, até mais!